professor CR pediu para fazer a abertura, ele teve compromisso, não pôde estar conosco, mas no próximo vai estar aqui. E, inicialmente, ressaltar que esse é um projeto do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, da Comissão do Setor Público. Nós temos ainda previsto mais 3 encontros, em função de 4 normas que estão em audiência pública disponibilizadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, essa ação faz parte do plano de atuação da comissão. O professor CR tem como premissa a multiplicação de conhecimento, então essa é uma ação recorrente. E aproveitar também para agradecer ao Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia. Nós, representando o professor CR, enviamos um ofício solicitando prorrogação de prazo de prestação de contas. E através da normativa 237 de 2020, o tribunal concedeu o prazo, citou o pedido do Conselho Regional de Contabilidade, então agradecemos a atenção do presidente do Tribunal de Contas. O CRC e os CFCs, o CFC e os CRCs têm feito várias ações no sentido aos órgãos de fiscalização e de governo, no sentido de trabalhar esses prazos, né, de prestação de contas, de envio de informações por conta da situação da pandemia do Covid-19. Então, essa foi mais uma ação do CRC Bahia e que obteve êxito e estamos aqui registrando essa aceitação do Tribunal de Contas. No mais, esse processo de mudança de práticas contábeis nós estamos passando já desde o início dos anos 2000, 2003 foi criada a comissão, né, o Comitê da Área Pública, e de lá para cá nós já criamos inicialmente 10 normas de contabilidade em 2008, depois em 2011 a 11ª norma que foi de custos. Essas normas hoje já sofreram alteração, temos uma série de normas, e estamos agora em processo de audiência pública de mais 4 normas, cujo tema hoje vai ser debatido a norma 27, que é sobre arrendamento mercantil. Nós teremos aí a apresentação do professor Fabrício. O professor Fabrício também já é da área pública, já tem experiência, está fazendo doutorado na USP. Então, tem, além da experiência de ensino, também a experiência prática e vai agregar muito o nosso debate. Vou passar a palavra para a nossa debatedora, Fabiana Pessoa, que também já tem experiência na área pública, já estou em controladoria de vários municípios, é contadora também, faz parte da comissão da área pública, tanto o Fabrício quanto a Fabiana, e estarão conduzindo o nosso debate. Então, fiquem abertos, coloquem as perguntas tanto via chat quanto após a apresentação verbalmente, nós vamos estar registrando para que possamos sintetizar e enviar ao Conselho Federal no prazo estabelecido para envio das consultas públicas. No mais, agradeço a participação de todos e vamos passar palavras aí para a Fabiana abrir o processo de discussão. Olá, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de agradecer, né, Elisângela, o convite. É uma oportunidade para a gente, a contabilidade pública, ver sair do papel as consultas, a participação dos nossos colegas. Para mim é muito gratificante. Já tenho também tempo na área e nunca vi tanto de 10 anos para cá, a gente tem visto realmente a área florescer. Acho esse momento, assim, bem ímpar para nós profissionais. Há pouco nós estávamos discutindo sobre esse momento, essa norma e todo o cenário. Mas, para não me alongar nisso, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante hoje, que é o professor Fabrício, doutorando em Controladoria e Contabilidade pela USP, mestre em Administração, possui graduação em Ciências Contábeis, especialista em Planejamento Tributário e em Gestão e Contabilidade Pública, membro da Academia Baiana de Ciências Contábeis, ou seja, nós temos aí um profissional que já tem bagagem, que conhece de fato a nossa área, que vai poder contribuir realmente com essa discussão de hoje. Feito isso, vamos dar início aos nossos trabalhos. Obrigado, Fabiana, obrigado pela apresentação. Agradecer ao CRC Bahia pela oportunidade de a gente poder estar discutindo um momento ímpar, que é a consulta pública, né? A norma que está em audiência, para que a gente possa discutir aqui os preâmbulos iniciais dela. Agradecer à professora Elisângela também por me incluir nesse processo aí de discussão do setor público, aos colegas do Estado da Bahia e aos demais colegas dos outros estados
também estão presentes aqui, né? Bom, falar um pouquinho desse processo, eu vou trazer aqui então a minha tela, para que a gente possa fazer aqui uma discussão mais acertada do assunto. Vou share aqui, para que vocês estejam já visualizando. E começar falando aqui com vocês o seguinte: o que a gente tem em relação à própria norma contábil de arrendamentos, ela está ainda no processo de discussão. Então, tudo que a gente estiver falando aqui, as discussões que a gente pretende levantar, é para justamente auxiliar aos demais colegas do setor público, para ter um pensamento um pouco mais crítico, até para que a gente tenha, a professora Elisângela colocou, o prazo para poder responder ao Conselho Federal de Contabilidade sobre os processos de arrendamento. Então é importante que a gente faça assim, esse debate, né? Aqui é um momento interessante para a gente entender o que é, ou como que isso vai estar impactando a própria evidenciação disso nos balanços públicos e a gente possa contribuir também com o Conselho nessa discussão. Então lembrar que como ela está em consulta pública, nós temos aí um e-mail. Agora o site do CFC está com algum probleminha técnico lá, mas tão logo ele retorne, tem um formulário próprio, inclusive, para preenchimento, e esse é o e-mail que as contribuições precisam ser enviadas. A ideia que a gente tem aqui também hoje é que a gente possa reunir algumas ideias que surjam aqui desse debate de hoje, para que a gente possa, em conjunto, mandar um documento único para o Conselho, para auxiliar também na discussão, tá? Então, o cuidado que a gente tem aqui é da gente fazer realmente uma discussão, entender o processo que está acontecendo aqui hoje no Brasil, com a entrada de mais uma norma que vai discutir arrendamentos mercantis, e a gente possa levar isso para o Conselho e contribuir também para a discussão dessa temática. Então, a agenda que a gente tem aqui, uma agenda bem curta, mas espero que seja bem proveitosa. Fazer uma pequena introdução sobre o próprio conceito e o que traz aqui em relação à norma de contabilidade do setor público 27. Algumas definições são interessantes, se possíveis, a gente precisa fazer. Entender os tipos de arrendamento que a gente vai estar discutindo aqui hoje, principalmente o financeiro e o operacional, e os modelos de contabilização, como que a gente entende esses modelos que chegam, como a gente classifica e evidencia nas demonstrações contábeis. E, ao final, fazer uma discussão sobre venda e leaseback, que é um processo que já acontece com bastante frequência no setor privado, e a gente poder também pensar como que isso se daria no setor público. E aí, no final, eu vou fazer algumas considerações para a gente entender o processo, principalmente do IFRS 16, que está lá na minuta da consulta pública, para a gente ampliar o nosso debate, tá? Então, a grande questão de a gente pensar o que está influenciando nesse projeto de leasing. O que traz esse projeto de leasing no seu escopo? E aí a gente tem a própria IPSASB como um grupo que está pensando no processo de reforma contábil no mundo todo e que traz no seu bojo ali o conceito de tentar adequar os processos que já estão mais avançados no setor privado, que são as IFRS, e trazer para o setor público como de IPSAS. Nós já temos aqui no Brasil algumas IPSAS, né, algumas normas de contabilidade no Brasil que são relacionadas a IPSAS, e nós tivemos, no início de 2016, a nossa estrutura conceitual. Então, a grande ideia é que todo esse bojo, esse conceito de IPSAS, estrutura conceitual, e a discussão lá no IPSAB, eles se reúnam agora para discutir novos projetos, e o projeto de leasing é um deles. O IPSASB ele trabalha de forma que ele tem um alinhamento que ele chama de Rules of the Road, em que ele busca conceituar os processos normativos dentro daquilo que já existe no setor privado e, logicamente, fazendo as adequações para o setor público. E é isso que a gente está discutindo aqui hoje. O próprio consulta pública, para quem teve a oportunidade de dar uma olhada, ela traz para a gente alguns objetivos, né? E a gente pode trazer aqui um pouco do contexto histórico,
que o IPSASB ele já começou a ideia do projeto de leasing desde 2017. E a ideia é que pudessem colocar dentro do setor público a contabilização de arrendamentos como requisito de alavancagem, inclusive financeira, para os órgãos governamentais, né? E a ideia é que elas substituam a IPSA que já existe, que trata sobre leasing. A gente vai usar também essa denominação, arrendamento mercantil ou leasing, né? Que são sinônimos. Que essa norma, a IPSAS 13, ela já está datada de 2006. Mas no setor privado, nós tivemos a IFRS 16. E essa IFRS ela traz algumas diferenças, que a gente vai discutir aqui também, e atualizaria, portanto, a IPSAS 13. Então, por enquanto, nós não temos no mundo uma IPSAS que se relacione a essa IFRS 16. A base da IPSAS 13 é a relação com a IAS 17. E essa IAS 17 é de 2003, então é antiga. E o que nós temos na consulta pública, que está sendo colocada pelo Conselho Federal de Contabilidade, são algumas opções que estão sendo tratadas para nós, contadores, em relação a... Temos duas opções aí para considerar. Ou nós fazemos aqui no Brasil um processo baseado na IAS 17, que é essa norma que está sendo colocada aqui em consulta pública. Esse seria um processo mais rápido, porque a gente já tem essa norma, então a gente implementaria ela agora no Brasil. E a opção B é aguardar a atualização da IFRS 16 com uma IPSAS e depois a gente implementar isso aqui no Brasil. Então, a ideia é que a gente dê essa resposta também para o Conselho. Só que essa IFRS 16, que já está em vigor, ela tem a pretensão de chegar como IPSAS no setor público lá para meados de 2022. Então, a gente teria um processo mais longínquo em relação à aplicação dessa IPSAS no mundo e depois a discussão é aqui no Brasil. Então, que fique bem claro que essa consulta, vocês olharem lá no finalzinho, pegar até minha pesca aqui, nós temos aqui desses fatos que são colocados e colocaram, então, o que eu comentei aqui, a opção A e a opção B, são essas que eu coloquei na tela, para que a gente possa responder para o Conselho. Beleza? Qual que é o principal direcionador, então? Fazer essa convergência para o IFRS 16 na extensão mais apropriada possível, e isso demoraria mais, né? Então, se a gente entra com a adequação hoje, da forma como ela está, a gente só teria que fazer uma atualização dessa IPSAS posteriormente. E abordar as questões específicas do setor público. Então, a gente precisa ter uma adequação, sim, e tratar dessa política contábil no setor público. A IPSASB ela tem rodado o mundo todo com o que eles chamam de Exposed Draft, é o número 64, que foi emitido desde janeiro de 2018, que está discutindo essa nova IPSAS adequada à IFRS 16, tá? Quem tiver mais interesse, aí acessar o site lá do IPSASB que tem. No setor privado, já tem a vigência da IFRS 16, que é a CPC 06, que está com vigência, agora está na revisão 2, inclusive, que é a vigência, começou em 2019. Beleza? Então esse é o nosso contexto para a gente entender do que trata essa consulta pública e a gente poder fazer um debate aqui, esperar com o contato e a colaboração aí de todos que estiverem participando. Bom, mas para isso a gente precisa entender o que são leasing. Que diabo é leasing? O que a gente vai fazer com isso? Onde que isso vai entrar para o setor público? Então, primeiro, e a gente vai basear aqui algumas questões da norma, onde for aplicável, trazer um pouco do setor privado para a gente entender. A definição que ela traz é que ela é um acordo, então é um contrato no qual o arrendador, o órgão público, ele vai transmitir para o arrendatário, que é o órgão público, em troca de pagamentos, o direito, e aí a gente traz aqui em vermelho, de utilizar um ativo pelo período contratado entre as partes. Então veja, por que ele é um ativo? Porque ele é um direito de uso, ele não é ainda, ele não transferiu a propriedade enquanto da assinatura do contrato, e aí a gente vai ter algumas discussões
Alguns colegas já me questionaram se é similar ao aluguel. A gente vai bater um papo um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas ele é um direito, porque eu posso, né, o governo, a estrutura governamental, ele tem o direito de se utilizar daquele ativo por um período determinado. E, ao final, há a possibilidade de compra desse ativo. Então, essa é a grande definição aqui do leasing e uma das diferenças que a gente começa a trazer. A norma ela traz dois tipos de arrendamento mercantil de leasing que a gente pode discutir. O primeiro deles é o leasing financeiro, e aí ele classifica ou define o leasing financeiro quando há uma transferência, e é a palavra aqui, ó, substancial, de todos os riscos e benefícios que estão inerentes àquela propriedade, para se ter a propriedade. Então ela não é a propriedade em si, mas eu tenho o risco e o benefício. Se quebrar, eu tenho que consertar, por exemplo, como um risco. E os benefícios dos econômicos dele, futuros, presentes e futuros, que vêm para o órgão. Então, por conta disso, ela vai estar tratando de ser um leasing financeiro. E ao final do título, né, desse contrato, a propriedade pode ou não ser transferida, e isso tem que estar no contrato de arrendamento mercantil. A outra situação que a norma traz para a gente é o leasing operacional. E aí um fato bem curioso é que a norma coloca que o leasing operacional é quando ele não é financeiro. Aí ficou bem lógico. Por exclusão, se eu tenho transferência substancial de riscos e benefícios, eu estou com financeiro. Se não tiver transferência substancial dos riscos e dos benefícios, então eu estou tratando de um leasing operacional. Só que a norma ela já traz isso, acho que ela traz umas 3 vezes do leasing operacional, se não me engano, e que ela retrata justamente isso que eu coloquei aqui, o que não é financeiro. E aí na primeira leitura a gente pode dizer, sim, mas e é o quê? Então agora a gente pode parar e pensar um pouco, que o leasing operacional, quando ele não transfere substancialmente riscos e benefícios, aí eu estou tratando de um leasing operacional. Tranquilo? Bom, vamos lá. Essa é que é a grande diferença. Eu tenho leasing e locação. O leasing operacional não transfere riscos e benefícios, mas ele dá para mim a opção de compra no contrato, no final do contrato, da compra daquele bem. E eu estou tratando de um leasing financeiro, eu tenho transferência dos riscos. Então daqui eu tenho a grande diferença entre leasing e locação. Porque a locação ele não permite, à primeira vista, eu ter a opção do bem no final do contrato. Ele apenas é o contrato de aluguel em que eu teria despesas, o registro das despesas pela prestação do serviço de locação daqueles bens por um determinado período. Quando termina, o dono proprietário daqueles bens, ele retorna com aqueles bens para a propriedade dele. Inclusive, fica registrado no ativo do locatário. No leasing é diferente. Quando eu tenho um leasing financeiro, a gente vai ver, eu tenho que fazer o registro do ativo e do passivo no balanço patrimonial e tem reflexos também na DVP, tá? Só o leasing operacional, que como ele tem essa situação de compra no final do contrato, é que ele vai classificar mais ainda, reforçando a ideia de ser operacional, mas a gente vai ver que os registros contábeis dele são bem parecidos ao de locação. E aí pode ter essa confusão entre entender o que seria a locação e o arrendamento operacional. Mas aí você já tem uma ideia de que quando coloca para mim a opção de compra daquele bem no final do período, aí eu já estou tratando de um leasing. Se não transfere risco, um leasing operacional. Transferir o risco, um leasing financeiro. Tá? Espero que tenha ficado um pouco mais claro agora qual é a diferença, a grande diferença entre leasing, locação e a diferença entre essas duas opções aí de ser financeiro ou operacional. Beleza, Fabrício. Tá. O que mais pode ser leasing? E aí a norma traz para a gente algumas situações do que não pode ser leasing. Nós temos a situação de recursos naturais que o Estado ele pode contratar, classificação com propriedade de investimento, ou direitos autorais, ele ainda coloca a situação a questão de som, gravação, de CD, por exemplo, como direitos autorais, e quando os contratos não transferem direito de uso. É a grande questão que a gente tem
dos arrendamentos. Então, quando eu estiver nessas situações, eu não classifico isso como arrendamento mercantil, e aí eu tenho que verificar qual é a norma específica para cada uma dessas situações que são apresentadas aqui, tá? Inclusive, existe a norma de propriedade de investimento. E aí eu tenho que fazer a classificação quando eu verifico para aquele ativo, e eu não faço classificação como um arrendamento. Beleza. Depois que eu faço o contrato, como é que eu verifico, como é que eu vou classificar se ele é ou se ele não é um arrendamento? O que é que está por trás dessa ideia? Então a norma ela traz para a gente aqui uma situação que eu tenho que olhar a proporção entre riscos e benefícios, e aí a partir disso eu vou classificar o arrendamento mercantil. Quando eu olho para os riscos, eu tenho que verificar quando aquele ativo, e quais são os riscos, né, que estão inerentes àquele contrato, quando aquele ativo ele estiver ocioso, devido à falta de demanda do uso daquele meu ativo, então eu estaria transferindo potenciais riscos, e uma variação do próprio valor das funções por condições econômicas do mercado. Então eu vou ter que assumir lá um aumento da taxa de juros, então isso está dentro do risco do próprio contrato. Os benefícios que estão atrelados ao arrendamento mercantil é a própria prestação de serviço público e os ganhos derivados por aumento de valor, né, ao longo do tempo. Então eu tenho benefícios econômicos que vão fluir para o ente público, e aí eu tenho que verificar essa proporção. Quando eu tiver uma substancial transferência desses riscos e benefícios, eu tenho um arrendamento financeiro. Quando ela é bem menor, eu vou ter então um arrendamento do tipo operacional. E aí a gente já tem a primeira classificação. Uma questão interessante em todas as normas que são baseadas agora nas IPSAS, né, as normas que chegam aqui no Brasil, a própria estrutura conceitual lá tem isso bastante enraizado no seu bojo, em que a gente tem que tratar agora a essência da transação sobre a forma da transação. Né? Então, isso já é uma discussão bastante tempo na contabilidade, que a gente tem que olhar sempre agora a essência sobre a forma, e aí ela traz para a gente, a própria norma traz algumas situações quando a gente estiver tratando de arrendamento mercantil. Eu trouxe aqui algumas, ela não está na mesma ordem que a norma traz, mas para a gente entender a questão da essência sobre a forma nas transações de arrendamento. Por exemplo, quando há uma transação da propriedade do ativo no final do prazo da transação, que é aquela primeira situação que a gente colocou, que é a possibilidade de compra. Então, quando isso acontece, na essência dele, mesmo que ele não esteja no contrato, mas você sabe que isso vai ter, eu vou classificar ele como arrendamento mercantil. Uma outra situação é quando o arrendatário ele tem a opção de comprar o ativo por um preço abaixo do valor justo na data da opção. Então, nessa situação, eu também classifico ele como arrendamento. Um terceiro ponto aqui é quando o prazo de arrendamento ele for maior dentro da própria vida útil econômica daquele ativo. Então, se o meu arrendamento, por exemplo, ele é de 25 anos e a vida útil daquele bem ela é de 20, então perceba que o prazo do arrendamento é maior, ou se eu tenho um bem que o prazo de vida útil dela seja de 20 anos, mas o meu arrendamento seja de 18 ou 19, quer dizer, está muito próximo, então eu tenho um registro considerável em relação daquele arrendamento, e aí eu tenho que, daquele contrato, melhor dizendo, então eu vou classificar como um arrendamento financeiro, mesmo que a propriedade não seja transferida. E aí eu tenho que me atentar a essa situação que a norma coloca, porque a gente estava vendo que o arrendamento ele traz para a gente a transferência de propriedade. Mas aqui eu tenho que fazer esse tipo de classificação como arrendamento, mesmo que a propriedade não seja transferida, porque o prazo do arrendamento, em grande parte, refere da vida econômica daquele bem. Então, por conta disso, eu tenho que registrá-lo como arrendamento fosse. Quando no início do arrendamento e a classificação, a avaliação, a mensuração do arrendamento, ele se dá sempre no início do contrato. O valor presente dos pagamentos, e aí é uma coisa bem interessante, porque o arrendamento ele tem um prazo de 20 anos, 10 anos, ele é bastante longo.
Mas aí eu tenho que verificar que o valor presente dos arrendamentos ele é bem similar ao valor justo do ativo que está sendo arrendado. Quando isso acontecer, quer dizer, eu vou fazer uma taxa de desconto, trazer aquele valor futuro à data presente, quando esse valor presente ele for igual ao valor justo do ativo que está sendo arrendado, eu tenho que classificar ele também como arrendamento mercantil. Uma outra situação, a gente vai ter um caso, inclusive, para pensar a respeito disso, quando aqueles ativos do contrato, eles são de natureza especializada, então ela é bem específica a sua utilização, né? Às vezes você não consegue, ou o arrendatário não vai conseguir fazer a transação com outras pessoas, né? Com outros órgãos, com outras entidades. Então aquela natureza ela é bem especializada. E por último, quando os ativos não puderem ser facilmente substituídos por um outro ativo. Então aqui a própria configuração do ativo, ele foi destinado, por exemplo, para o ente público, ela só tem aquela aplicabilidade naquele ente, então ele não vai conseguir fazer venda posteriormente, eu tenho que registrar aquele ativo como um arrendamento mercantil. Essa é a grande essência. E aí a grande questão aqui é da gente pensar, por exemplo, em um caso prático, já que a norma ainda está em discussão, e a gente pensar um caso prático aqui de aplicação imaginemos que uma entidade B necessita de mais energia para operar o seu sistema de aquecimento nos prédios administrativos. Isso vai servir para qualquer um, pode ser um governo, uma prefeitura, um hospital público, por exemplo, né? E essa entidade, então, ela vai fazer um acordo com a outra entidade para construir uma central elétrica ao lado do edifício para fornecimento de mais energia. Nos termos do contrato, a entidade B, quem está contratando, vai ser o único usuário da usina pelos próximos 20 anos e vai pagar para a entidade E, com quem ela está contratando, pela eletricidade consumida. Então veja, isso está lá no contrato. Suponha que a vida útil dessa usina seja de 25 anos, mas veja lá, ó, o contrato é de 20, mas a vida útil é de 25, quer dizer, a grande parte da vida útil daquele bem está sendo abarcada aqui, hein? As entidades deverão então determinar se o contrato ele é ou não de arrendamento, para que a gente possa fazer aquela classificação. Então, o que a gente pode verificar aqui? Primeira condição, o contrato depende de um uso de um ativo especializado. Imagine que ele está sendo construído, ele vai conseguir remover aquele ativo para colocar em algum outro lugar? Não. Então a gente tem aqui nessa primeira situação que sim, eu tenho um ativo especializado que é a própria central de energia que está sendo destinada para aquele ente público, né? Imaginando aqui um hospital público, por exemplo. E a segunda situação é, o acordo, esse contrato, ele transmite o direito de controlar o uso do ativo. Uns minutinhos aí para o pessoal pensar, será que sim? Então a gente vai ter aqui essa outra situação. Sim, a entidade B, ela vai obter mais do que a quantidade de produção, ela vai estar usando aquela energia elétrica de forma exclusiva, na maior parte de vida econômica, e aquela situação que a norma coloca, né, 20 anos dos 25 anos. Então, quando eu verifico as condições que são colocadas aqui no contrato, eu posso afirmar que ambas as condições sendo atendidas, eu estou diante de um contrato de arrendamento. E aí agora eu tenho que verificar que tipo de arrendamento ele vai ser para fazer o registro contábil e colocar, se for financeiro, colocar inclusive em evidenciação dos balanços dos demonstrativos contábeis. Tá? Depois da classificação, agora a gente tem que ter um momento do reconhecimento desse ativo. E aí a norma, de novo, baseada nas IPSAS 13, ela traz para a gente, para o arrendatário, duas formas de reconhecimento, até porque nós temos dois tipos de arrendamento mercantil. Quando eu trato do arrendamento mercantil financeiro, a norma traz para a gente que eu faço o registro pelo valor justo, que é o valor que está sendo contratado aí naquele momento, ou pelo valor presente das contribuições que são dadas. Então, eu vou olhar
prazo dele, 20 anos, por exemplo, faço o valor futuro dele e vou fazer, por meio de uma taxa de desconto, o valor presente. E eu vou fazer o registro, então, por esse valor. Quando eu estou tratando de um arrendamento operacional, eu trato ele como se fosse uma despesa, como se fosse uma VPD. E aí ele agora traz para a gente que eu vou utilizar um método linear em decorrente do prazo do contrato colocado. Então aí eu trato do meu arrendamento operacional. Agora voltando, quando eu estou no meu arrendamento mercantil financeiro e eu faço por valor justo ou valor presente das contraprestações, agora aparece uma situação nova, em que eu tenho que registrar um ativo, que é o direito que eu tenho de uso, mais um passivo pela obrigação que está sendo contratada. E aí, porque eu registrei um ativo, agora a norma traz para a gente. Ele não é seu, mas você tem que registrar ele como se fosse. E aí, por conta disso, eu registro inclusive a depreciação. E a depreciação agora, Fabrício, como é que fica? Qual é o prazo que eu vou depreciar um bem que não é ainda meu, mas está lá contratado? Eu tenho riscos e benefícios do uso daquele bem e eu preciso registrar essa depreciação. Qual é o prazo? A norma vai trazer para a gente que eu tenho que usar ou o prazo do arrendamento, do contrato do meu arrendamento, ou a vida útil. Dos dois, o menor. E aí eu vou fazer esse registro. O interessante também, importante frisar, é que esses registros, que são feitos agora no leasing financeiro, têm que ser levados lá para a nota explicativa. Então, eu tenho que informar a nota explicativa qual o prazo de depreciação que foi definido e o porquê que foi definido. Mas tem que explicar que a vida útil é menor, eu vou usar a vida útil, ou que o prazo de arrendamento ele é menor. Naquela situação que eu coloquei de 20 com 25 anos. Então, eu vou usar o vida útil, que é de 20, o contrato é de 20 e a vida útil é de 25, então eu posso usar o tempo de vida do próprio contrato como base de tempo para depreciação. Tranquilo? Beleza? Tranquilo aí, Fabiana? Podemos seguir? Está no prazo? Muito bom. Isso é bom saber. Legal. Bom, e depois que eu fiz, classifiquei, evidenciei, agora eu vou precisar, fiz os meus registros, eu tenho que divulgar isso. Colocar nas minhas demonstrações, notas explicativas, vai mandar essas informações. Então, a divulgação, quando feita agora num leasing financeiro, vou pegar essa primeira situação, a norma traz para a gente algumas situações. Também não está na mesma ordem da norma, mas aqui para fazer a gente poder facilitar o entendimento. Ele vai trazer, primeiro, eu tenho que divulgar o valor líquido contábil ao final do período. Então, no final de cada exercício financeiro, eu tenho que divulgar qual é o valor líquido contábil em cada ano, identificar quais são os pagamentos contingentes, caso exista e isso esteja lá no contrato. Já digo já o que são pagamentos contingentes, que a norma traz algumas nomenclaturas diferentes aí que nós não estamos habituados. Tem que fazer, olha quanto trabalho que dá, hein? Tem que fazer a descrição geral dos contratos, isso lá em notas explicativas, evidenciados pela materialidade do contrato. Então, eu vou pegar aqueles contratos, se a entidade tiver muitos contratos de arrendamento, os contratos mais vultosos, valores são grandes, então pela materialidade, eu tenho lá 20 contratos, mas só 5 são 80% do valor de arrendamento. Então, apenas os 5 é que eu vou fazer essa divulgação, pelo critério da materialidade. E conciliar os futuros pagamentos, aí vai lá para aquela questão lá do valor líquido contábil, os futuros pagamentos com o valor presente por ano. Então, a segregação dele é por ano. A norma traz para a gente a sugestão. Divida o que é no primeiro ano, o que tem nos contratos até 5 anos e aqueles contratos com mais de 5 anos. Então, ela dá essa sugestão para a gente, para quando a gente estiver fazendo a divulgação e lembrar que anotar, colocar em nota explicativa, hein? Nota explicativa serve muito para isso daí. Bom, pagamentos contingentes. O que é isso, Fabrício? A norma traz para a gente que é o seguinte, a parcela que ela não é fixa, porque se eu tenho um contrato em juros fixo, ele não é pagamento contingente, porque ele já está lá fixo. Mas ela é baseada em um valor futuro que pode ser alterado, tem possibilidade de alteração.
Então, por exemplo, eu tenho uma taxa de juros futuro atrelada à situação do mercado. Né? O momento que nós estamos vivendo agora, por exemplo, seria uma situação em que a taxa de juros se alteraria e isso seria um pagamento contingente e a gente teria que fazer esse registro. No pagamento essa contingência, porque a gente não consegue prever, eu vou fazer um registro de uma VPD de uma despesa quando ela acontecer, tá? Mas ela tem que estar prevista lá no contrato. Possíveis situações. Agora, quando eu vou para o leasing operacional, a divulgação ela muda um pouco. Então, percebo que a cada tipo de arrendamento eu tenho um tipo de divulgação diferenciada. A primeira situação que a norma traz para a gente é que eu tenho que divulgar o total de pagamentos futuros dos arrendamentos não canceláveis. Já explico o que é isso aí logo, logo. Também por ano. Então, a gente tem que fazer a segregação dos arrendamentos que não são canceláveis no período de um ano, aqueles que vão até 5 anos e aqueles contratos com mais de 5 anos. E fazer a descrição dos contratos mais relevantes, diferente do arrendamento financeiro, em que ele fala daqueles materiais, por critério de materialidade, né, melhor dizendo. Então, aqui ele já traz quais são os contratos relevantes. Ó, veja que ele mudou um pouco. E aí eu tenho que informar a base do pagamento contingente, a gente já sabe o que é pagamento contingente. Se existe em termos de renovação de contrato, porque percebo que aqui é o final diferente do financeiro, os riscos e benefícios não são tão inerentes assim, então ele pode renovar. Então é preciso colocar isso em evidenciação. E quais seriam possíveis restrições impostas ao contrato, tá? Então, essa aqui basicamente é o tipo de divulgação quando eu trato de um leasing operacional. A questão agora é a gente entender o que são arrendamentos não canceláveis. E a norma ela ajuda a gente também um pouquinho. É meio confuso da gente entender logo de cara, mas ela ajuda a gente também, porque ela vai trazer, ó, o contrato ele só é cancelável após a ocorrência de uma contingência remota, quer dizer, a gente não previa aquela contingência. Como agora estamos vivendo um período de pandemia. Aconteceu isso é um motivo de ter o cancelamento do contrato, porque está acontecendo uma contingência que eu não previa, que não era possível de prever. Então eu posso cancelar. Então quando ele é não cancelável, é quando não tem essa situação, quando há previsão. Uma outra situação, quando há permissão do arrendador, né, se é o contrato entre partes, eu preciso ter essa relação com quem eu estou contratando, né, para que eu possa fazer um cancelamento justificável e tal, se ele permitir, eu consigo fazer. E se o arrendatário contratar, né, o ente público, ele está contratando o mesmo ativo com o arrendador. Então ele vai cancelar um contrato para fazer um novo. Entenda que aqui é uma diferença em relação aos outros dois. Ele só vai poder fazer esse cancelamento porque agora ele tem um novo contrato em mãos, tá? Tranquilo? Espero ter ampliado um pouquinho aí a visão, porque na primeira leitura da norma a gente fica meio confuso em entender algumas terminologias. A norma traz uma seguinte situação também, que eu posso ter um arrendamento de terreno mais edificação. E traz aí situações possíveis. É importante também frisar que, lembrando que tanto as normas IPSAS quanto as normas IFRS, que elas agora são baseadas na questão do julgamento, eles colocam para a gente que fica sempre a critério do contador fazer o melhor juízo de valor quando estiver tratando de determinadas situações. Esse daqui é um dos casos em que eu tenho um terreno com a edificação dentro de um contrato. Então ela traz para a gente a seguinte situação. Primeiro eu tenho que avaliar a classificação de cada uma dessas partes. Eu posso ter um terreno com arrendamento operacional e ter o edifício com arrendamento financeiro, ou eu posso ter um terreno com arrendamento financeiro e o edifício com operacional. Então eu posso ter as duas situações acontecendo concomitantemente. E se eu tiver um contrato em que as duas, terreno e edificação, estão conjuntos no mesmo contrato, eu posso fazer de uma vez só, de uma única maneira, dependendo da materialidade também, em relação à materialidade, levando esse critério, de quem pesa mais, o terreno ou a edificação naquele momento.
e fazer o registro do contrato de arrendamento em relação ao valor de quem dos dois é o maior. Tá? Uma grande questão que a gente tem que lembrar aqui, quando a gente está tratando principalmente de terreno, é em relação à depreciação, porque terrenos possuem vida de útil indefinida, portanto, não sofrem depreciação. E aí a gente, se eu tiver, por exemplo, um contrato de financiamento, de arrendamento, melhor dizendo, financeiro de um terreno, lembra que a gente colocou a primeira situação lá, que eu vou fazer o registro do meu ativo e do passivo, concomitante, e naquele ativo eu vou registrar a depreciação. E agora, José, se eu estou fazendo, se o José estiver aí, depois ele responde, hein? Como é que eu vou fazer se eu estou tratando de um terreno? Que o terreno não sofre depreciação. Então são questões que a gente precisa pensar direito, como que a gente vai fazer, para fazer um melhor registro contábil, e aí cabe o julgamento do profissional no momento que ele estiver analisando o contrato. Beleza? Temos prazo ainda aí, Fabiana, para mais 3 horas? Como é que tá? Joia, legal. Então vamos lá. A outra situação que a norma traz para a gente, baseada nas IPSAS 13, é a situação de venda e leaseback. O leaseback é a situação que eu vou estar expondo aqui agora para vocês. Onde o vendedor e o comprador, eu tenho um bem aqui, em que ele vai ter essa transação, e esse vendedor, né, logicamente, ele vai vender para o comprador. E o comprador vai repassar recursos para esse vendedor na transação em relação a esse bem aqui. Eu vou colocar aqui como o nosso edifício. Tá? Então, essa é uma transação normal. A pessoa ela tem um bem, vendeu para outra pessoa, aquela pessoa transferiu recurso. Joia. Só que agora o que acontece? Aquele A, que é o vendedor, que fez essa primeira venda, ainda tem interesse de continuar com esse bem. E aquela pessoa que comprou, agora ele vai arrendar para aquele vendedor. Então veja, é como se ele estivesse retornando para quem vendeu primeiro. Então o ente ele pode possuir um bem, vender aquele bem e arrendar aquele bem de novo. E quando isso acontece, agora aquele vendedor que recebeu o recurso é ele que vai passar o recurso para aquele que adquiriu o bem. Tá? Então essa aqui é a grande ideia do que é o leaseback, em que eu tenho propriedade primeiro do bem, eu vendo o bem e ao mesmo tempo eu arrendo aquele bem. Tá? Essa é a grande ideia do leaseback. Isso acontece já no setor privado e é uma possibilidade que está sendo aventada também aqui para o setor público. Tá? Essa aqui é a grande ideia aqui do leaseback. A questão é como é que eu vou fazer o registro? Como é que eu vou classificar essas situações? E a gente tem algumas situações que são colocadas aqui como registros do leaseback. A primeira situação é, se eu estiver tratando de um arrendamento financeiro e aquela minha venda, o lease, ela estiver acima do valor justo que foi da venda, o excesso com aquela receita, ela tem que ser diferida, tem que ser postergada e reconhecida ao longo do contrato. Essa é a única situação que a norma traz para a gente, quando eu estou tratando de um arrendamento financeiro. Tá? Agora, veja só, quando eu estou tratando de um arrendamento operacional, duas situações aparecem para a gente. Primeiro, se aquele meu arrendamento estiver acima do valor justo que foi da venda, o tratamento vai ser similar ao do arrendamento financeiro. Aquela receita ela vai ser diferida de acordo com o prazo do contrato e, paulatinamente, mês a mês, eu vou reconhecendo aquela receita como uma VPA para o ente público. Tá? Se foi ele que vendeu um bem, por exemplo, e depois ele arrendou. E se o arrendamento for com valor abaixo do valor justo, que foi o valor que foi acordado no momento da venda, aquela receita pode ser reconhecida como a VPA imediatamente. Não veja que eu falo muito receita e despesa, porque a gente está tratando de aspectos patrimoniais. Lógico que a gente sabe que no momento que eu estiver fazendo receita, o registro da receita, ela vai ter uma VPA, ela vai ter impacto orçamentário também. Né? Então tem que ter esses controles. E por se tratar de um contrato, eu tenho minhas contas de controle também sendo movimentadas. Então, eu tenho movimentação das contas de controle, movimentação das contas
orçamentária e movimentação das contas patrimoniais aqui acontecendo no momento do arrendamento. Joia? Então vamos ver um caso aqui. Pensei numa situação, trazendo para vocês aqui essa situação para a gente poder pensar um pouco como isso se daria em prática e entender como é que a gente poderia fazer esse tipo de registro. Então, por exemplo, eu tenho uma entidade que ela pode vender um edifício para terceiros e transfere então a propriedade para esse terceiro. E ao mesmo tempo, quer dizer, quando ela faz a venda, no mesmo período ela está fazendo um contrato de aluguel. Só que esse contrato de aluguel, ao final, tem uma opção daquele bem retornar para a entidade. Então perceba que aquela situação que eu coloquei lá no iniciozinho, que se eu tenho a possibilidade daquele bem, ele vai tornar, ele vir a ingressar como propriedade do ente, ele não está mais tratando apenas de um aluguel, mas ele está tratando de um arrendamento. Então aqui a gente vai ter, esse terceiro tem a opção de venda do prédio para o ente público, e ele voltaria então, sei lá, depois de 2 anos, como eu coloquei aqui, ou de um outro prazo definido. E preço também seria definido, né? Que estaria isso tudo dentro do contrato. Então, nesse caso, a entidade ela vai manter substancialmente todos os riscos e benefícios do edifício. Então, a gente está tratando de um arrendamento aqui financeiro. E aí a norma diz para a gente que se isso acontece, logo de imediato o ente vende e ele faz um arrendamento financeiro, e eu vou olhar agora a essência sobre a forma, porque na verdade o que está acontecendo é um arrendamento. Esse registro da transação da venda, ela não dá uma visão verdadeira da própria substância da transação. Então, por isso que nesse momento eu não faço o registro da venda, não reconheço essa VPA, eu não vou reconhecer essa receita naquele momento. E eu vou agora postergar e diferir essa receita como uma VPA ao longo do período do contrato, entendeu? Então essa que é a grande, tentando fazer aqui uma locubação com um caso um pouco mais prático, da gente construir essa ideia, trazer do que está lá dentro da norma, para como que a gente conseguiria aplicar na prática. Essa daqui é uma ideia que eu trouxe para que a gente possa pensar como que daria uma situação dessa de leaseback no setor público, tá? Tranquilo? Beleza aí, Fabiana? Elisângela? Joia. Então vamos lá. Essa que é a grande situação que foi colocada na norma, baseada na IPSAS 13, que é a IAS 17, lá de 2006. Só que a própria consulta que o CFC traz para a gente, uma audiência pública, ela traz que o IFRS 16 traz como uma novidade um modelo de direito de uso. Mas aqui ela não explica o que é esse modelo de direito de uso. Eu trago então para vocês aqui o que é esse direito de uso. O arrendador, o arrendatário, como vocês estão vendo aqui na tela, eu tenho um bem. Esse arrendador ele vai transferir o direito de uso para o meu arrendatário, que vai ganhar o controle sobre o direito de uso daquele ativo e reconhecer a obrigação, que é o passivo, para pagamento do arrendamento. Então, esse vai transferir recursos para o meu arrendador, que tem o direito de receber. Transação normal, como a gente conhece o arrendamento financeiro. Tá? A grande questão aqui, o arrendatário ele vai reconhecer o ativo lá no balanço e eu tenho esse contrato. O que acontece é que, como aconteceu com o IFRS 16, que já está vigente para o setor privado, é que lá o leasing financeiro operacional, a gente tem o leasing operacional aí agora, que ele vai sendo tratado aqui no balanço, no efeito do balanço no setor privado, em que ele tratava apenas a nota explicativa, que é aquele processo todo de divulgação, agora todos os leasings vão ser reconhecidos. Então esse direito de uso que acontece aí, que é essa discussão que está acontecendo, ele vai trazer o leasing operacional como um leasing financeiro. Então todos os leasings agora vão ter o mesmo tratamento. Vou ter que ingressar com ativo e vou ter que ingressar com passivo concomitante nos demonstrativos, no balanço patrimonial. E o efeito que eu trazer aqui, que é o do setor privado, também vai acontecer, vindo a IFRS 16, a aplicação para a gente, no setor público.
que aqui eu tenho um efeito no resultado do setor privado. No leasing operacional, vocês podem ver aqui a diferença. O leasing financeiro a gente já entende que eu tenho que fazer o registro da depreciação e a despesa dos juros do contrato. O leasing operacional era a despesa na VPD do contrato de aluguel, por exemplo, como se fosse um contrato de aluguel. Migrando para essa situação agora de direito de uso, porque agora ele tem o direito do uso do ativo, ele vai ter que fazer o registro da mesma forma como o leasing financeiro. Então, basicamente, a gente não teria mais um leasing operacional acontecendo. Então, essa que é a grande discussão que se coloca para a gente nessa consulta pública, para que a gente possa entender que se hoje a gente fizer, nós estaremos nessa situação do IAS 17, em que eu teria tanto o leasing financeiro como o leasing operacional, e essas diversas situações que eu apresentei de forma de evidenciação, como que eu vou classificar e a divulgação diferenciada entre esses dois tipos de arrendamento, ou esperar vir uma IPSAS em relação ao IFRS 16, para que a gente já migre dentro de um projeto padrão e uniforme, onde todos os registros de arrendamento seriam iguais, né? Eu não teria mais um leasing financeiro e operacional, eu teria que registrar o ativo e o passivo, porque quando eu ganho o direito de uso dele, eu tenho riscos e benefícios inerentes a ele. Então, deixaria de existir o leasing operacional e todos os registros seriam apenas como leasing financeiro, tá? Essa aqui era a grande ideia, a gente tinha aqui como apresentar. Tem alguns contatos meus aí, caso alguém tenha interesse também, né? Tem meu e-mail e tudo mais, e também tem os contatos aqui do Conselho Regional de Contabilidade, a figura da Elisângela, tudo mais, para que a gente possa continuar debates e quem sabe a gente possa encontrar depois que tiver uma nova, aí valendo sim essa normativa e a gente tem alguns casos práticos, a gente começar a fazer a discussão maior em relação a essas situações novas que estão aparecendo aí no setor público, tá? No momento aí, Fabiana, está aberto. Vou tirar aqui agora a apresentação da tela para a gente poder discutir. Pela aula. Tá me ouvindo? Agora sim. Me ouvindo? Beleza. Pronto. Eu gostaria de parabenizar a apresentação, muito boa, muito leve, como você se propôs desde o primeiro momento, né? Fique tranquila que vai ser leve. Eu acho que o recado foi dado. Eu tenho algumas inquietações, porque é uma norma, né? É uma minuta, e não é. Ela está vindo a gente num processo justamente para que a gente possa colocar e fazer as nossas inferências. Não está fechada. Esse é o momento justamente da gente ter as dúvidas e colocar os nossos questionamentos e participar da melhor forma possível. E assim, como no meu caso, né, e acredito que a maioria é muito voltado para a contabilidade pública, eu fiquei, desde o nosso primeiro momento de conversa, que eu venho nas inquietações de como eu vou aplicar isso dentro da minha realidade. Claro. Então, assim, volto a trazer a questão das luminárias. Eu vou trazer, porque assim, eu fiquei o tempo todo na sua apresentação pensando nela, se encaixa, se não se encaixa, se a gente fica fazendo a avaliação dela de forma equivocada. O que acontece? O exemplo bem prático. A Caixa Econômica Federal, ela tem chamado os municípios para fazer um convênio com ela, onde os municípios vão trocar as suas lâmpadas por luminárias. E essas luminárias, elas não serão do município. Eu vou dar como garantia a receita de iluminação pública, vou ter as luminárias por um período de 10 anos, e depois eu tenho que devolvê-las. Ela vai funcionar como comodato, quando, na verdade, eu penso que seria arrendamento, porque, na realidade, no final, eu posso querer ficar com ela. Porque eu tenho todas as despesas, e a norma fala das despesas de implementação. Né? A gente não está trabalhando de forma equivocada pela ausência da norma? Qual a sua opinião? Fabiana. Boa pergunta. É bem interessante para a gente poder pensar
a respeito. Também está franqueada aí a qualquer um que queira participar, tá? A grande questão que eu vejo aqui, fiz a anotação aqui, já do seu caso, é da gente imaginar o seguinte: para quem flui o benefício das luminárias no momento do contrato? Para quem que está fluindo esse benefício econômico? Para o ente público ou para quem está contratado? Essa é a grande situação, primeiro. A outra situação é quem assume o risco. Se queimar a lâmpada, quem troca? O ente público ou o contratado? Eles, no contrato deles, eles dizem que elas não vão queimar porque são luminárias e eles dão garantia de 10 anos. Tudo bem, mas pode acontecer algum fato superveniente aí. O Nelson tá aí, pode ajudar aí. Cair um toró, pegar um raio, cair, quebrar um negócio desse aí, vai ter que trocar. A grande questão é um risco. E aí a questão é para quem é que vai assumir esse risco? Lembra que a grande situação é que se eu estou contratando como ente público, né, no caso aí da luminária, e eu assumo o risco de eu ter que ir lá trocar, de fazer a manutenção, né, daquelas luminárias, aí eu tenho o risco todo de colocar pessoal ali, o gasto com aquilo dali, aí eu tenho um risco. Se esse risco está inerente à própria situação e eu preciso fazer, eu vejo que aí sim seria um arrendamento. Mas caso contrário, não. Porque, por exemplo, se eu pegar no caso nosso do dia a dia, faço um comodato do equipamento da NET para ter o canal lá de televisão. Se queimar, não é Fabrício que vai pagar. Eles vão ter que trocar. Então o risco não é meu. E eles têm o benefício pelo pagamento que eu faço. O benefício econômico flui para eles. Se o caso da luminária, o benefício econômico, como você colocou, que é o próprio município que a contribuição de iluminação, ela vai agora para quem contratou, o contratado, na verdade. Então ela recebe todo o benefício econômico pela iluminação da cidade. Então, tanto o risco, eu não sei ainda do risco, mas aí logo de cara eu vejo os benefícios fluindo para o contratado. Aí eu tenho que analisar agora para quem que está fluindo esses riscos. Quem que assume esses riscos? Posso fazer um comentário? Pode, claro, fique à vontade, meu querido. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Biratã Batista Pereira. As pessoas que me conhecem me chamam professor Bira. Eu sou do Conselho Regional de Contabilidade. Queria fazer somente duas colocações bem objetivas. Por exemplo, nesse caso aí, eu não vejo isso, Fabiano, nunca como comodato. Porque comodato é uma sessão gratuita. Quando a Caixa chama o município para fazer uma operação dessa, a Caixa vai botar dinheiro para comprar luminária. Então não pode ser comodato. Se a gente pensar em termos do leasing operacional, a Caixa é uma instituição financeira com fim lucrativo. Ela não vai fazer uma operação dessa para perder dinheiro. Ela vai fazer uma operação dessa para ganhar alguma coisa. Mas no momento que a prefeitura se dispõe a não se preocupar com a iluminação pública e transfere essa responsabilidade para a Caixa Econômica, que é remunerada por isso, se a luminária queimar agora, daqui a 10 anos, quem vai trocar é a Caixa, jamais a prefeitura. Porque ela está pagando mensalidades desse contrato chamado contrato de leasing. Isso pode ser com a luminária, isso pode ser com os aparelhos de ar-condicionado, normalmente o que a gente chama de bens de prateleira. Bens que eu vou lá e troco. Quem sabe a qualidade da luminária que vai comprar, que ela vai durar 10 anos, é a Caixa, não a prefeitura. Se ela comprar uma luminária que vai queimar com 2 anos, quem vai trocar é a Caixa. Porque ela está sendo remunerada para não deixar faltar luz naquele lugar. Então, eu entendo que talvez seja o caso de se valer para qualquer bem de prateleira. Talvez não vai valer aquele caso do financeiro, se a prefeitura comprar um avião, esse é literalmente o caso do leasing financeiro. Porque aquele avião só interessa para a prefeitura com aquela especificação, ela já acompanha o projeto. Eu sintetizo isso dizendo que tudo aquilo que puder ser um bem trocado por outro, será o caso de operacional. Mas o que me traz novidade aí, Fabrício, em relação à norma, é que, como antes a gente chamava o operacional sem ter despesa, eu dou sempre o exemplo de um hotel, uma empresa que quer fazer um grande serviço,
e contrata um alugador de máquina Xerox que vai precisar durante 6 meses. Ele só precisa da máquina por 6 meses. Ele vai fazer um arrendamento operacional. Se a máquina quebra, ele simplesmente troca e coloca uma outra no lugar. Depois dos 6 meses, eu posso me interessar, eu arrendatário, posso me interessar de manter aquelas máquinas por mais 6 meses ou devolver. Se eu resolver comprar, vou pagar preço de mercado, não vou pagar valor residual, porque o contrato é operacional. Eu acho que isso está mantido na norma pública. Isso. Agora, o que me chama a atenção é que o financeiro, você tinha a característica da depreciação, mais os juros, que iam para a despesa, né? Você registra o bem em tese seria seu, você deprecia, contabiliza os juros na despesa. No operacional, era só um valor X, que eu pagava com uma espécie de aluguel. Era uma locação por um tempo determinado. Quando ele disse que agora eu vou dar o mesmo tratamento do financeiro, então você aparar também a depreciação do bem que eu não fazia, que era operacional, eu só tinha posse, eu tinha propriedade, tinha posse, mas não tinha propriedade, eu não fazia, e agora eu vou ter que fazer. O que me preocupa é depois, se eu usar 6 meses, se eu usar um ano e depois devolver, essa depreciação está contabilizada no meu patrimônio, mas ao mesmo tempo no do outro, talvez. Né? Somente essas colocações aí, para esquentar o debate. Não, muito bom. Rapidinho, a Caixa está chamando o pessoal para fazer isso, mas independente da Caixa, professor, empresas que estão fazendo isso. Salvador, por exemplo, tem um contrato nesses moldes. Está judicializado, inclusive. As luminárias de Salvador foram trocadas nesses moldes, mas está com um comodato no final. Na justiça aí, a gente não sabe como é que vai ficar. E o tratamento contábil que foi dado, eu não sei. Eu não conheço o contrato de Salvador. Eu tenho acompanhado as notícias. Mas eu tenho contato com outro município que firmou um contrato dessa natureza. Uma empresa conhecida, inclusive. Fabiana. Fabiana, vamos para... Pode falar. Se a gente pegar esse contrato da luminária de Salvador e comparar com uma cervejaria que põe uma geladeira lá no estabelecimento, aquilo é comodato, eu deixo a geladeira lá, porque em tese você vai botar para gelar as geladeiras da minha fabricação. Quando o município ou qualquer outro ente é chamado para fazer uma operação dessa, não é comodato, é uma sessão gratuita. O município não vai se preocupar com a eliminação, então esse contrato jamais será comodato. A gente pode não conhecer, mas não é possível que o jurídico da prefeitura não saiba isso, e nós sabemos. Né? Se bem que nós, contadores, sabemos mais às vezes do que outras pessoas. Né? Não quero falar menos advogado, porque também sou advogado, entendeu? Mas eu acho que talvez essa observação aí eu não quero me preocupar com a iluminação, não quero ninguém ligando para a prefeitura para reclamar de luz de iluminação na rua. Então, cada vez que isso acontecer, a prefeitura vai acionar o contratado e dizer assim, poxa, está faltando luz em tal lugar. Se não atender dentro das normas previstas no contrato, ele pode até ser multado. Entendeu? Eu entendo dessa forma, que não é comodato, eu entendo como contrato. Eu também, eu concordo com o senhor, eu não concordo com comodato. Por isso que eu trouxe a discussão, porque assim, eu acredito que tem vários equívocos nesses contratos aí. Eu levanto a bola no seguinte, o fato da gente não ter uma norma aprovada não faz com que a gente amplie a nossa visão e consiga identificar. Pode até não ser também o que nós estamos tratando aqui, mas comodato eu também concordo que não seja. Vamos, professor. Vamos chamar a nossa amiga lá, Luciana, lá da Salvador, e perguntar lá como é que ela está fazendo isso, né, Elisângela? Para a gente poder descobrir o que ela está fazendo lá, como é que o Salvador está registrando, e a gente poder fazer uma discussão dessa. Mas ainda assim, professor, a gente tem uma situação que agora está colocada pelo Conselho Federal, e aí contar com o auxílio dos outros colegas também, que resposta que a gente dá? Ou a gente entra da forma como está, ou a gente espera para o IFRS 16 vir, porque a gente vai ter um tratamento único, né? Essa que é a grande questão. Se a gente faria agora
para que lá para 2022 ou 2023, porque até chegar aqui no Brasil a gente pudesse fazer essa alteração, né? Já imaginando essa possível situação que o senhor levantou aí, que eu coloquei, em que a gente teria que fazer o registro, independente de ser de curto, de longo prazo, tal, agora registrar o ativo e os passivos relacionados, ou se a gente fazer agora e dizer assim, ó, esse aqui é o melhor modelo, não faz IFRS 16 aqui não, que o setor público é complicado. Mais uma observação. Se está colocado que a premissa é sim, ter ciência em relação à forma, se isso já está evidente que mesmo no setor privado isso já acontece dessa maneira, e a ideia é que você ainda não normatizou, mas pode fazer certo. Lembra quando não era obrigado a ter demonstração de caixa? Não era obrigado, mas nem por isso muitas empresas deixavam de fazer, elas faziam. Agora passou a ser obrigado. Então, eu entendo o seguinte, isso é o melhor para proteger o patrimônio. Isso representa, né, Fabiana, o menor custo para o município que vai contratar luminário, que ele gastava 10 milhões, ele vai gastar só 5. Se isso é mais econômico, por que esperar a norma? Também agora, concordo com se era 10, eu vou pagar ser 20 porque alguém vai superfaturar, corta essa parte da edição, aí não. Eu já gastava 10. Se agora, com arrendamento, vai ser 8, vai ser 5, é economicidade, é princípio constitucional. Vai esperar que a norma venha? Eu, se fosse consultor do município, eu diria o seguinte, quanto é hoje X? Quanto é fazer um arrendamento mercantil e tal? Menos. Contrata na hora. Se é o caso de licitar e tal, tudo bem. Mas não deixar de fazer logo, porque a norma ainda não saiu. Isso é apenas uma opinião. Eu quero ouvir o debate, senão fica nós três somente falando. Ó, o Nelson aí. Nelson tá aí. Nelson tá aí. Oi. Fabiana, posso Oi. falar? Pode. Eu falo. Professor Bira, que bom te ver. Professor Não ia perder, né, Lisa? Pois é, professor Bira foi meu professor de graduação. Eu também. É muito bom estar aqui discutindo com o senhor, professor. Um ponto importante que a gente precisa ressaltar com enfoque no setor público é que, historicamente, nós temos uma defasagem muito grande em relação aos procedimentos contábeis patrimoniais. Nós, inclusive, estamos em processo de mudança e temos uma portaria em vigor, a 548, que disciplina prazos de implementação até 2024. Então, assim, um exemplo é a questão da própria depreciação, que o Fabrício falou muito bem, o professor Bira ressaltou a forma da contabilização do financeiro, mas que na administração pública, os municípios acima de 50 mil habitantes entraram na obrigatoriedade de registrar esse ano, 2020, abaixo de 50 mil ano que vem. Então, assim, quando você vai, aí partindo para o ponto que o professor falou, da questão da própria consultoria, do contador orientando, quando você vai discutir com o gestor em relação à implementação da depreciação, que para que isso aconteça precisa que exista um setor estruturado de gestão do patrimônio e que a maioria dos municípios não tem essa estrutura e que muitas vezes nós somos notificados na prestação de contas anual, no balanço patrimonial, quando não é evidenciada a depreciação, o Tribunal de Contas do município da Bahia já está notificando pela ausência da depreciação, apesar da norma ter dado prazo para municípios acima de 50 esse ano e abaixo de 50 ano que vem, o tribunal já vem cobrando desde a época da publicação da resolução em 2008, e a gente sinaliza a cobra dos gestores e eles sinalizam que não tem condições financeiras, orçamentárias, de estruturar um setor de patrimônio. E aí essa norma traz, a 548, que traz o plano de implementação desses procedimentos, traz 19 itens, tem a questão da depreciação, a própria mensuração dos bens móveis e imóveis, professor. A gente encontra item lá, um veículo que foi comprado, por exemplo, por 50 mil, há 20 anos atrás, ele continua evidenciado no inventário pelo mesmo valor, ou seja, não sofre depreciação, não é reavaliado, ou seja, a administração pública não tinha esse enfoque patrimonial da contabilidade. Nós estamos resgatando agora. Até em relação ao que Fabrício falou, nós não vamos reconhecer um ativo em contrapartida de um passivo, patrimonialmente. E a parte orçamentária? Então, a própria norma até as tem, tentando conciliar esse mundo patrimonial com orçamentário, já que o gestor só consegue
pagar essa despesa mensal orçamentariamente. Aí, assim, entrou essa possibilidade de a gente criar um atributo P no passivo para dizer, ó, essa despesa, isso aqui é uma obrigação, mas essa obrigação não está apta a se pagar. Por quê? Porque ainda não foi empenhada, depende do orçamento do ano. À medida que emite o empenho, ele já transforma de P, que vai lá permanente, para F, e aí então eu posso fazer esse pagamento mensal. Ou seja, uma série de procedimentos que nós vemos na academia, principalmente. E falo porque quando eu comecei na administração pública, há 15 anos atrás, eu comecei no Estado, o Estado já fazia depreciação, já tinha uma série de procedimentos, e quando eu fui trabalhar com o município, eu tomei um choque de realidade. Primeiro porque o fluxo da despesa era de trás para frente. Primeiro se pagava para depois fazer o processo da contratação. Hoje já mudou muito, mas assim, naquela época era assim. Então, quiçá contabilidade patrimonial, depreciação, você fala com depreciação, com o gestor, ele acha que você está xingando ele. Então, assim, a gente precisa muito... Depois me dá uma parte aí. Vou dar. E a gente precisa muito... e aí eu falo que é importante esse processo dessa webinar, do Conselho Regional, da STN, que faz multiplicação, levar ao profissional, que é o profissional que formou na academia há alguns anos atrás e até agora conhece essa parte patrimonial, mas que quando foi para a prática, basicamente vê empenho, liquidação e pagamento e receita, não vê no dia a dia isso, ficou um tempo só fazendo isso, agora nós estamos resgatando, aí veio o plano de contas padrão, federação, que inclusive fizemos uma discussão semana passada, as demonstrações contábeis que evoluíram já para o padrão também internacional, se aproximando da contabilidade patrimonial, mas que muitos de nós ainda não é realidade isso. Por essa questão do arrendamento mesmo, na administração pública não é uma coisa comum. Eu falei com o Fabrício mais cedo. Fabrício, eu vi isso no Estado, quando eu trabalhei no Estado. Municípios que eu trabalho, nunca vi essa situação do arrendamento. No Estado eu vi em relação à máquina de Xerox, com essa perspectiva. Então, assim, é uma oportunidade que nós temos única de absorver também essa realidade, que essa prática no setor privado é muito comum, é do dia a dia. Eu sempre falo, a própria questão de custos, que é uma questão tão importante nesse cenário que nós temos hoje de corrupção, de falta de economicidade, a informação de custo ela é tão importante, mas na administração pública, apesar de desde 2000 ser obrigatório para todas as entidades, ninguém tem. Então, a gente não consegue mensurar quanto custa o serviço público, apesar de, para a nossa ciência, isso ser tão comum, a contabilidade é base para a informação gerencial de custos. Então, a gente precisa muito, e acho que é importante muito o apoio até dos professores que têm essa visão e que atuam no setor privado, que agreguem esse conhecimento para a gente. Por quê? Porque para a gente isso não é dia a dia. O dia a dia nosso era fazer registro da execução orçamentária, o que era padrão, e até o que a 420 também traz, e a gente continua fazendo, e agora que nós estamos nesse processo de resgatar o patrimonial para o setor público. Aí estamos todos nós passando por esse processo de quebra de paradigma, rever, reaprender, já que passamos muito tempo só no mundo orçamentário e fiscal. É mais ou menos isso, professor. É aprendendo, né? Então, deixa eu fazer uma colocação. Eu acho que o mestre aqui é Fabrício, hein? Eu estou só dando umas pitadas aí para esquentar o debate. Sempre é mestre. Eu acho que uma coisa que fica evidente aí é o seguinte, no caso da depreciação, a gente tem que colocar são coisas diferentes, né? Você não tem um controle patrimonial, os municípios dizem, eu não quero controle patrimonial porque eu vou gastar dinheiro. E fazer arrendamento das luminárias é economizar dinheiro. Okay? Ele não percebe... Atende aos demais princípios, né? Isso. Ele não percebe que se ele tiver um controle mínimo patrimonial, eu vou começar a fazer agora em diante. É muito melhor do que deixar sem fazer nada. E ter veículo lá que não existe mais, bem que ele nem sabe se existe ainda, terreno que alguém invadiu, né? Então, é por isso que eu acho que essa discussão precisa vir para sair da academia e vir para o mercado, mas principalmente dizendo assim, ó, não pode, a contabilidade para mim é uma só. Ou seja, eu sou zero à esquerda de contabilidade pública. Eu sou aluno o tempo inteiro, e aluno de Elisângela também. Né? Porque
se a contabilidade é uma só, ela tem uma vertente, alguns pressupostos só valem para a pública. Mas no caso do arrendamento, vocês concordam que o mesmo valor do ativo vai estar no passivo? Quando eu trago isso a valor justo, eu registro no ativo, bem que em tese já é meu, e a obrigação, não vejo nenhum movimento orçamentário aí. Eu vejo movimento orçamentário de execução na medida que eu vou pagando essas parcelas, que já estão previstas. Precisa que uma norma me diga isso, uma norma do setor público. Se a contabilidade é uma só, o que é diferente a uma empresa privada do polo registrar o arrendamento de uma máquina X e o município registrar uma máquina de uma forma Y? Esperar a norma que venha para dizer que tem que fazer de apreciação, vão ficar empurrando para frente e nunca vai vir. Porque essa ideia, né, vamos colocar aí um ponto final e fazer com que a contabilidade tenha os aspectos que a contabilidade pública preserva, eles vão continuar. Mas aquilo que é base, tem sentido um agir de uma forma e outro agir de outra forma. É a minha opinião. Professor, nesse aspecto aí eu concordo plenamente com o senhor. E pontuo que eu acho que a gente precisa de um alinhamento melhor entre os órgãos de fiscalização da prestação de contas dos recursos públicos, porque com o discurso dos princípios da administração especial, administração pública em especial da legalidade, muitos procedimentos são notificados pelos órgãos de fiscalização por não ter um normativo específico com enfoque no setor público. Então, isso é Elisângela, me permita eu interromper. O TCU vai reclamar de uma norma quando eu faço arrendamento de luminária que pagava 20 milhões e agora pago 14. Mas não é possível que ele vai dizer, não, é para continuar pagando 20. Aí eu concordo, eu sei o seu desespero, que é o meu também. A gente quer encontrar, se o princípio é economizar dinheiro, eu vou fazer uma operação que está dentro da legalidade, porque tem uma norma nacional que diz que é para fazer dessa forma. O setor público não, mas eu não quero fazer dessa forma, eu quero fazer do meu jeito. E do meu jeito, às vezes, é como se fosse uma contabilidade diferente. É só um desabafo, viu? Na administração pública, a gente não tem essa prerrogativa de fazer algo que não esteja previsto. Se a gente fizer, a gente provavelmente vai gerar um apontamento por descumprir a legalidade. Eu sei. Mas a gente acaba que é prejudicado ao excesso justamente pela exigência de ter uma norma específica do setor público. Para você ter noção, essa questão mesmo que eu falei da depreciação, o tribunal só começou a notificar a partir do momento que saiu a norma técnica do setor público exigindo. Então, mesmo a STN, que é o órgão que coordena o processo de consolidação das contas públicas, emitindo normativo e disciplinando, dando prazo para a implementação, o tribunal começou a notificar por descumprimento da norma. E todas essas notificações que nós recebemos é em função do normativo específico. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Bom, se eu tiver uma norma, mesmo do Conselho Federal, que seja de via de regra para a contabilidade comercial, por assim dizer, se eu implementar, eu posso correr o risco de ser questionado por não ter um embasamento com enfoque no setor público. Então, isso é um ponto que precisa melhorar. O ano passado aconteceu uma coisa boa, que foi feito um termo de cooperação entre o Conselho Federal, a Secretaria de Tesouro Nacional e também com os tribunais de contas, justamente para que haja essa padronização e consolidação de entendimento. E muitas vezes a STN, que é responsável por orientar a contabilidade pública no Brasil hoje, orienta, aí vem o Tribunal de Contas de cada estado e orienta diferente. Aí vem o Conselho Federal emite outra norma, aí você fica sem saber. Se você faz um relatório para o TCM, que é um relatório diferente que você manda para a União, então você fica o tempo todo fazendo vários tipos de demonstrativos para ver quem disciplina. Então, isso é uma questão que hoje a gente sofre no setor público e que precisa de alinhamento. Principalmente nesse momento de muita mudança. Tudo está mudando, vários procedimentos que eu não fazia, agora eu tenho que fazer, tenho prazo. Então, assim, isso é muito importante. Como o senhor falou, esse processo de discussão, tanto da academia como dos profissionais, enriquece muito. E a visão... Você acha que o Conselho Federal seria o promotor dessa alavancagem de situações assim, de unificação? Porque o Conselho Federal de Contabilidade
talvez politicamente ele não tenha essa força que tem o próprio STM para dizer o seguinte, olha, a gente vai fazer uma norma aqui, você obedece, você atende, porque a gente tem que a contabilidade, ela tem esse viés do lado público, com características bem específicas, mas 80% da contabilidade você aplica normalmente lá. Não sei se o Conselho Federal poderia levantar essa bandeira, estou jogando a questão para ver se a gente encontra uma solução, porque eu imagino que você sofre, né? TCM, TCU e TCE, né? Dizendo cada um para fazer de uma forma, um diz que é para fazer depreciação, outro diz para não fazer. No momento de pandemia agora que nós estamos vivendo, aí, apesar de serem todos visando, obviamente, o interesse e o bem comum, né? Mas emite recebe a notificação do Ministério da Economia, um da Cidadania, outro da Saúde, um do Tribunal de Contas, um do Ministério Público, outro da CNM. Então, assim, você fica meio... É uma loucura. Prestar conta para o tribunal, você vai seguir o do tribunal. Se você quer prestar conta para o TCU, você vai seguir o do TCU. E se for para a STN, que é base SICONF, é base nacional de prestação de contas, também é um padrão. A gente tem um problema crítico aqui hoje, que é em relação à apuração de despesa pessoal. A STN orienta no manual nacional como fazer e a apuração nossa aqui é diferente. Aí você faz de uma forma para enviar para lá e outra forma para o tribunal aqui. Então, são pontos que, como a STN tem discutido muito, a perspectiva da consistência da informação gerada no setor público, inclusive com a proposta de notificar o Conselho quando identificar inconsistência, que são pontos que precisam se adequar, como o senhor falou. O senhor está vendo, a gente discutiu aqui, eu só trouxe a sua visão de experiência de ensino, de setor privado, como é tão comum e simples implementar. E para a gente, essa dinâmica toda de conseguir avançar nesse processo, que parte principalmente dessa adequação dos procedimentos, unificação, bem como da vontade política do gestor implementar também. O senhor falou, por que não vai fazer o leasing financeiro, que é bem mais vantagem? Depende da vontade política dele também, né? Pronto. Vamos agora para outra possibilidade, professor? Vai um exemplo de novo. Fica à vontade aí, ó. Aquelas inquietações daquilo que a gente pode tentar identificar como um possível arrendamento mercantil. A gente sabe aí que, recentemente, o Estado fez uma licitação a construção da ponte Salvador-Itaparica. Mas, pelo visto, não vai vingar porque os chineses não vieram assinar o contrato, né? Mas, independente disso, se assim o fosse, no final de 20 anos, eles vão fazer o quê? Vão fazer a construção da ponte e vão explorar. Essa exploração será apenas de 20 anos. No final, será que essa ponte vai ficar para eles e eles vão continuar a vida toda fazendo a exploração? Isso é um arrendamento? O que é? Como é que a gente vai entender? Poderia ser, não poderia ser, ou estou viajando? Legal, mais uma vez aí, Fabiana. Sempre com algumas inquietações assim bem interessantes. Uma pena que os chineses não estão indo. Para quem não sabe, eu estou em São Paulo, né, na USP aqui, então nem sabia da questão do chinês. O que chegou aqui do chinês foi outra coisa. E a gente está correndo aqui. O que eu vejo é que a grande questão, que a própria norma, na verdade, assim, o que é interessante é para subir aí, o Nelson está aqui também, a Vivian acompanhando e tal. Quem milita, quem estuda as questões contábeis, sabe que a gente tem no setor público, que é a estrutura conceitual, que é como se fosse a CPC 00, então ela vai dar aquela arcabouço legal e tal, e vai dizer, onde não se aplica isso, você pode fazer assim, assim, assim. Você tem medidas em que a gente pode estar atuando, né? E aí é a questão do próprio julgamento contábil. Mas aí quando a gente cai numa questão dessa, específica de estar sendo construído um bem, aí no caso aí da ponte, e que aí ela tem um período que, quer dizer, ela tem todo o custo que tem da construção da ponte, né? De quem está fazendo a construção. E ela tem um período de exploração, ele é bem similar ao que a gente tem dos pedágios, né? Isso. Então o pessoal vai lá, tem que dar manutenção na estrada, ela tem um perímetro que ela tem que cobrir, né? Ela vai ter que instalar os postos para atendimento lá de seguro com relação à ambulância, atendimento ao usuário daquele trecho. Isso daí ele se encaixa como concessão pública mesmo, já não é a questão de um arrendamento.
mesmo que lá no final possa ser que ele vai voltar para o Estado, né, depois daquele período. Só que tem aquela questão toda que naquele período o risco e o benefício ele é todo de quem construiu a ponte, né? Então aí você tem um processo que é diferente, a aplicação de uma outra norma, temos já uma norma no setor público para concessão, então você olhar lá, inclusive a própria norma coloca aqui essa situação, que onde não se aplica aqui a fugir um pouco, você tem normas específicas em que tem que dar essa aplicação, né? Que é uma tem outra uma lei questão, específica para isso. exatamente. Que é outra questão que a Elisângela tinha levantado aqui, que é você ter situações distintas que não existiam no setor público, que agora passam a existir, né? Eu sou contador de Instituto Federal, estou ligado ao MEC, então a gente tem algumas situações lá que a gente tenta fazer, de tentar incluir lá um bem, um terreno, é uma dificuldade, porque o campo já tem muito tempo, não tem um engenheiro para poder fazer uma avaliação, como é que eu vou colocar? Aí a gente consegue, coloca o terreno, depois eu não tenho mais a edificação, o documento, ninguém sabe onde é que aquele documento foi parar, como é que a gente vai avaliar, então são situações novas que estão chegando. E aí no caso de uma concessão, por exemplo, que eu tive conversando com alguns colegas do DENIT, eles diziam assim, poxa, o problema todo é que depois da concessão, aquele período volta para a União. E agora? Qual é o valor que eu vou voltar para a União? Né? Porque ele passou um período, já teve depreciação, manutenção e tudo mais do gasto da concessionária, e agora qual é o valor que vem? Né? Porque ele tem a rede da malha viária, é da União, ela tem um pedaço não é dela, um pedaço é do DENIT, é da concessionária, outro pedaço é da União, outro pedaço é de outra concessionária, outro pedaço da União, outro pedaço de outra concessionária, assim vai. E o mesmo também se repete com estados e tudo mais. Então você tem uma bifurcação aí, um corte da malha viária entre o que é da União, o que é do Estado, o que é das concessionárias, e fazer esse tipo de controle ele é complexo realmente, né? Mas não é um talvez por isso, Fabrício, é que se justifica que os contratos de concessão eles são de longa duração. Ou seja, são contratos de 30 anos, de 35 anos, 40 anos. Renováveis. Né? Renováveis. Podendo ser renováveis, lógico, podendo ser renováveis. Então, a tendência é que isso jamais volte depois. Porque mesmo que, digamos, que o concessionário pode entender que não é mais viável economicamente e ele abandonar. Também tem isso. Exato. Se ele quebrar o contrato, o Estado, a União, você vai correr para colocar o outro no lugar. Pelo menos para cumprir o contrato, ou estender o contrato. Então, talvez por isso que não existe essa preocupação hoje, agora, né, no momento, porque são coisas de longo prazo, não se falaria mais em valor mesmo, porque efetivamente o uso do bem já aconteceu, digamos, pelo prazo do contrato, geralmente de 30 anos, 35 anos. 35 anos, talvez a gente não esteja nem mais por aqui. Com certeza. Essa é uma questão interessante, professor, porque mesmo no contrato de arrendamento, quando você tem prazos que são longos, a gente pode encontrar dificuldade, acho que talvez a própria questão de você ter uma norma, auxiliar na como que vai conseguir tratar essas situações, que é do caso da gente, quando a gente vai divulgar um contrato de arrendamento, tem que trazer todo o valor futuro a valor presente. Eu tenho que identificar a taxa de desconto, como que eu vou calcular, eu tenho que ter ou sistema ou planilha que auxilia a gente poder fazer esse tipo de evidenciação. Quer dizer, realmente é um novo mundo que chega para a contabilidade pública, que concordando aí com a Elisângela, que estava muito fechado nas questões orçamentárias, de fazer registros patrimoniais. Quando eu cheguei no setor público, tem um pouco mais de 10 anos, e eu trabalhava em indústria, no Polo, eu cheguei e fui procurar por que não tinha depreciação, cadê aqui os registros disso, daquilo, e o pessoal, o que é isso? Por que você vai fazer isso? E aí nós tivemos um bate-papo com a STN, com o treinamento que foi feito. O pessoal deve ter dito assim, esse menino que chegou aqui querendo essas coisas novas, chegou da academia agora, mais ou menos assim, né? Por aí. E aí nós tivemos em 2010 um encontro com a STN, era uma salinha de 50 pessoas, isso eu me lembro que me marcou muito. Era uma salinha para 50 pessoas que ia discutir depreciação. Aí eu falei, vou lá, saber como é que é, achei bacana. E aí eles ampliaram, colocaram no auditório para mais de 300 pessoas. E lá a pessoa da STN falou, olha, a partir de agora a União vai começar a registrar a depreciação. Aí um colega levantou a mão e falou assim, mas qual sistema que a gente vai fazer?
Aí o colega da STN falou assim, não é sistema não, vocês vão ter que registrar. E aí cada ministério vai começar a acompanhar isso, né? No nosso caso, nós temos o MEC que acompanha os registros de depreciação das universidades, institutos federais, tudo que está ligado ao MEC. E aí o pessoal começou a bater cabeça lá, e agora eu vou fazer o quê e tal? Eu, como eu já tinha experiência no setor privado, voltei para o órgão, sentei com o pessoal, fizemos uma planilha e começamos a controlar. Mas muita gente não tinha nem ideia de como fazer, né? Quando você realmente está imerso em uma situação e começa a ter as mudanças, a questão é como é que eu vou fazer até que aí a gente tem no setor público a característica específica, que qualquer coisa que eu fizer lá, que pode ter um julgamento, ainda pode ser penalizado pelas informações que você coloca ali. Então você tem que ter um rigor científico, um rigor que você tem ainda para poder colocar. Eu vou pegar o gancho da Elisângela, eu tive o meu trabalho de doutorado, eu viajei por diversas regiões do país, e quando eu tive no Rio Grande do Sul, a colega estava me mostrando que lá o tribunal, Elisângela, estava cobrando registros lá dos precatórios contábeis. E ela fez assim, poxa, mas essa é uma norma só para 2022, 2023, lá longe. E o tribunal já estava cobrando. Ela fez, poxa, como é que eu vou fazer isso? Porque ele está me cobrando uma coisa que eu não sei nem onde que eu olho, qual é a base que eu tenho para poder fazer esse tipo de registro. Né? Então, assim, são algumas dificuldades que a gente tem do setor público de como fazer. E aí essas normas, elas vêm justamente alinhar padrões, procedimentos e tudo mais, né? Manda perguntar aos contadores que eles vão dizer. Precatório é uma dívida. Você sabe quanto é dívida? Sabe. Ela vai... É porque aí no caso dela mas lá... é uma dívida. Tem que estar no seu patrimônio. O patrimônio é público, mas ele tem que estar registrado. O negócio quer dizer, na hora de pagar o precatório, eu vou lá e pago e acabou. Mas ele tem que estar registrado. Não é se a norma é registrar as obrigações, é princípio contábil. Né? Não pode cada índice querer fazer de uma forma diferente. Né? Professor, teria várias inquietações das mais loucas, né? Que a gente tem algumas realidades na Bahia. Porque assim, à medida que eu fui lendo a minuta, eu fui me questionando, isso aqui cabe? Porque ele fala que o município, o Estado, né, o ente público, ele pode figurar dos dois lados. Ele tanto pode arrendar farmácia básica, que o Estado da Bahia tem a farmácia, hoje que funciona, e municípios compram, recebem o dinheiro da União e tem que comprar com o Estado. Recebe o dinheiro do Estado e já compra, na verdade, ele nem recebe dinheiro, ele tem um crédito que é transformado em remédio, ele nem vê a cor do dinheiro. Ele diz lá, você tem um crédito de 50 mil e venha retirar seu medicamento. E assim, isso veio de uma outra farmácia que não era pública. Então, isso me faz pensar se em algum momento isso não foi arrendamento mercantil e depois deixou de ser. Tem a questão também que hoje a gente não tem mais, que era a EBAL, né? A antiga Cesta do Povo. Então, assim, foi explorar essa concessão para quem quisesse tomar conta e depois vendeu. Todas essas coisas me faz pensar, será que a gente não estava dando tratamento equivocado durante esse tempo todo pela ausência de uma norma? Agora talvez não seja o momento para a gente aprofundar tanto, porque já são fatos pretéritos, mas assim, será que por conta de tudo isso, por conta da gente estar tanto tempo sem uma norma realmente que abra para a gente o panorama, a gente não vem dando tratamento equivocado dentro da contabilidade pública? E eu falo isso porque, assim, eu já também tenho eu vou fazer 20 anos agora de formada, sempre trabalhei na área pública, eu venho acompanhando a evolução do nosso cenário, né, contábil, e reaprendendo, porque eu estagiei na área privada, então, para mim foi sido um pouco mais fácil compreender essas mudanças. Já fazia depreciação quando eu vi falar na área pública, então, assim, eu começo todo o tempo, cada vez que eu tenho contato com uma minuta nova, eu fico pensando, meu Deus, a gente está trabalhando errado já faz um tempo. Né? Assim, a gente está deixando de dar o tratamento correto a determinadas coisas por conta da norma. Por que eu estou insistindo nisso? Porque quando você abriu o nosso momento hoje, a palestra, você colocou para dizer que nem todos que estão agora presentes tiveram no início.
você colocou e já repetiu isso aqui, a necessidade da gente definir, né, no momento que a gente for responder a consulta pública, a gente vai opinar pela permanência dessa minuta ou a gente vai aguardar até 2022? Aí, minha humilde opinião, eu acho que a gente carece de uma norma, ainda que ela seja revista num outro momento. Esperar para 2022 me parece muito mais esperar para 2030, porque as coisas são postergadas o tempo todo no nosso país. Então, assim, se você for olhar quando começou o processo de convergência e ao ponto que nós estamos hoje, eu me lembro que em 2002 eu saí de um dos municípios que eu trabalhava, fazendo treinamento para implementação de depreciação. A gente teve que fazer um cronograma, lembra ali? Um cronograma dizendo quando a gente ia fazer cada coisa, se não me engano, a portaria 812, em que momento a gente ia fazer tudo aquilo. Hoje eu trabalho no mesmo município, eu continuo sem fazer os procedimentos patrimoniais adequadamente. Então, assim, eu não, no meu momento, acho que não seria inteligente de nossa parte perder a oportunidade de fomentar que essa norma saia do papel, deixe de ser uma minuta. Porque as coisas, assim, eu me lembro que quando a lei de responsabilidade fiscal ela veio com o slogan que a lei que ia pegar. Ela vai pegar, ela vai ficar. Foi meu tema de dissertação na faculdade, apresentei meu trabalho final sobre isso, e aí agora a gente está no período de pandemia e eu vejo ela toda picotada. Então, assim, já vejo na prática, hoje mais ainda. Então, eu só estou reforçando, não deixe de opinar, né? Não deixem de opinar se a gente implementa agora, se a gente aguarda para 2022 ou mais tarde. A outra coisa que eu queria falar é que a nossa discussão de hoje me surpreendeu. Estava temerosa por conta de um assunto novo, para mim principalmente. Não conseguia enxergar a aplicabilidade. E nessa nossa discussão aqui, a sua apresentação, muito boa, muito clara, muito leve. Eu consegui fazer os links da que redundante e explica pouco. A minha de colocar lá que elas precisam ter uma forma mais didática, uma forma mais compreensível, é interessante também, porque a gente precisa fazer uma leitura mais detida. Então, muito parabéns a você por ter conseguido colocar aqui, descortinar, não só para mim, eu tive contato com o material, espero que os outros colegas também tenham, e eu achei que foi muito, muito leve, muito boa. E os informes finais, né? Deixa eu somente deixar... de todos. Deixa eu deixar um desafio aqui, Fabiana, viu? Sim. O desafio. Eu quero saber se a gente vai fazer esse debate parte 2, a missão, parte 3, a volta, porque esse assunto tem muita coisa para falar ainda. Nossa, né? Coordenadora. Eu acho que o Fabrício só fez a provocação, né? Eu sugiro essa aí. Essa é a ideia. Vamos lá. Tem mais coisa para a gente ver e 2 horas não é suficiente, não. Não. E aí eu peço para vocês não deixarem de encaminhar por e-mail as sugestões. Esse momento é importante. Se nós estamos aqui doando o nosso tempo para assistir a aula, para participar da discussão, para trazer, então, aquilo que aqueles que são mais tímidos, que não têm vontade de falar, mas que conseguiu acompanhar, deixe lá a sua contribuição. Coloca no principalmente chat aí, nossa. Acompanhando direitinho. O vídeo vai estar, né? Esse momento da gente foi gravado, ele vai estar disponibilizado também. Aqueles compartilhem com os outros colegas que não tiveram contato em outro momento, com mais tranquilidade eles vão poder ouvir. E aí também vai fomentar as outras discussões, as outras inquietações, né? Assim, no mais, agradecer realmente mais uma vez a participação. Obrigada a todos pela atenção. Fabiana, obrigada, professor. A agenda de Fabrício deve ser muito cheia. Então, depois, fora do ar, já deixa algumas coisas marcadas aí, a gente pode combinar as datas com o conselho, não é, Ali? Tá certo. Obrigado, foi muito bom, Fabrício. Até porque agora eu deixo a palavra com o professor Fabrício, para fazer as colocações. Obrigado, professor Bira. E você está
corretíssimo, porque a agenda que agora já está no finalzinho da tese do doutorado, então a gente tem que correr para defender. Mas assim, essa realmente é um momento que está se apresentando então a minuta, né? Então a ideia é que a gente pudesse apresentar de forma bem geral, até porque tem muitos aspectos que a Fabiana colocou, tem muitas terminologias que a gente, quem está no setor privado já tem essas dificuldades, então quem está no setor público não está acostumado a isso, a gente não conseguir pegar tudo de uma vez, fazendo uma primeira leitura. E que é importante realmente ter esses momentos aqui de debate para que a gente possa levantar, até porque essa daqui é uma das minutas de norma em que não tem nenhum exemplo. Se a gente vai lá para os CPCs, no setor privado, eles geralmente colocam um exemplo no fim, um ou dois, e diz, ó, você pode escolher o caminho A ou o caminho B. E ele dá a possibilidade de julgamento para o profissional com alguns exemplos que a norma coloca, que também não são exemplos tão fáceis, mas são exemplos que são dados lá. E essa daqui a gente não tem, né? Então, para que a gente possa pensar como que a gente conseguiria aplicar isso em prática, o que eu tenho dentro que a Fabiana colocou, pegando o caso lá da AIBAL. A AIBAL ela poderia ter os equipamentos, refrigeradores e tudo lá, colocados como arrendamento financeiro, né? Então, a possibilidade que poderia se abrir se à época nós já tivéssemos alguma coisa vigente e a gente tivesse um entendimento da aplicação do arrendamento mercantil, né? Para a aplicação dela, né? Como uma norma que a gente tivesse base, tivesse estruturas, até porque, professor Bira, a gente tem uma situação, quando a gente coloca uma normativa, a gente está tratando de uniformidade entre os entes, né? A gente tem a situação agora do plano de contas do setor público, e que foi um grande passo no setor público, que você tinha municípios em diversos lugares do Brasil que tinham contas contábeis totalmente diferentes para expressar a mesma realidade. E agora a gente tem uma conta única em que você olha para um e para o outro e consegue fazer comparação que antes a gente tinha dificuldade, município com estado, etc. Então, assim, é um movimento que é lento, a gente está passo a passo aprendendo, né? Esse momento que a gente tem de discussão de minuto é para a gente entender mais um pouco das coisas que estão para chegar. Há essa possibilidade que a Fabiana colocou de ou a gente adota da forma como ela está sendo apresentada, ou a gente espera ela mais um pouco. Então, cabe a participação de todos, né? Já foi colocado aí o e-mail, colocado aqui também no chat, para que a gente possa contribuir. Então, logo o site do CFC se abre aí, que está com algum problema técnico, existe um formulário para preencher e fazer essa resposta e mandar por e-mail para eles, né? Consulta com os colegas que fazem parte lá do grupo assessor. A gente tem uma participação muito ínfima dos profissionais no movimento de consolidação dessas normas. Então é preciso que a gente realmente participe e faça valer também aquele desejo dos profissionais, que isso se reflita nas normas que a gente está recebendo, porque no final quem vai ter que fazer somos nós profissionais, né? E a abertura, professor, isso aqui é a parte 1, nossa coordenadora aí do setor público da Bahia, ela provavelmente deve abrir a parte 2 e 3, caso haja aí também, não só para esse assunto, mas para diversos outros, porque esse é um movimento que a gente pretende, sim, dentro da Comissão do Setor Público do CRC Bahia, da gente aumentar mais discussões, né, para que a gente tenha entendimentos uniformes e que a gente tenha também discussões. Por fim, queria também agradecer a sua participação, a participação de todos. Como eu falei, essa é uma proposta da gestão do professor CR de multiplicação do conhecimento. No setor público, nós realmente estamos passando por uma mudança das práticas. Eu acho que o setor privado passou por esse momento como é que se diz? Integração às normas internacionais, e nós estamos passando agora, vírgula, como a Fabiana falou, desde 2002. Então, que já teve prazo para 2013, para 2014, depois prorrogou para 2015, agora nossos prazos vão até 2024. E a gente espera que efetivamente sejam cumpridos. Mas também que a gente sabe da dificuldade, tanto dos profissionais de terem acesso ao conhecimento. Eu falo porque a gente participa dessas discussões, vai para Brasília, a STN promove cursos regionais, mas o profissional contábil que atua lá no interior da Bahia, no interior de São Paulo, de qualquer estado brasileiro que não tem acesso a treinamento, que no município não faz investimento, ele muitas vezes, quando a gente fala em plano de contas, a gente não sabe nem o que é
que a gente está falando. Isso já aconteceu várias vezes comigo, com profissionais que atuam muitos anos no mercado, e quando a gente fala de demonstrações contábeis aplicadas ao setor por plano de contas, lançamentos patrimoniais, e aí eles, na maior boa vontade, mas nunca ouviram falar, pela falta de oportunidade realmente de chegar a esse procedimento novo. Então, essa é uma visão... Isso por experiência própria também, isso aqui não é, eu digo sempre, que isso aqui não é um país, isso aqui é um continente. Que vale para o Rio Grande do Sul, vale para o Acre, né? Imagine essa discrepância que tem que uniformizar uma coisa que precisa ser uniforme, né? O conhecimento disso aí, que é o controle do patrimônio, passa pela necessidade de ser do pequeno, ser do grande, ser do médio, não importa. Mas pelo menos a gente está nesse caminho aí, talvez as coisas melhorem, depois da pandemia. O Fabrício, principalmente, que viveu essa experiência agora no trabalho que está fazendo da tese dele de doutorado, ele visitou, e aí eu falo que eu digo que eu ficava angustiada quando via suas fotos, você viajando aí pelo Brasil de moto. Muito corajoso. Esse é só um detalhe, a moto só foi um detalhe, mas a experiência que foi fantástica. Mas muita coragem, a experiência de estar em vários municípios conhecendo a realidade, e eu acredito que deve ter sido muito rica para você. Exatamente. Desde o interiorzão lá no Maranhão até o interiorzão lá do Rio Grande do Sul, então foi bem interessante. E é essa a realidade que o professor Bira falou. Nós temos um país mosaico que tem diferenças gritantes, não só estruturais, sociais, econômicas, e isso faz com que é um desafio grande a gente ter uma uniformidade de um padrão contábil, né, com essas diversas diferenças aí. Mas, por fim, a ideia do professor CR da comissão é essa, a gente está promovendo, inclusive, nós já temos um plano de capacitação com enfoque na portaria 548, isso, e priorizando os itens que já venceram, então falamos aqui da depreciação, mas a própria questão da dívida ativa é um outro ponto que já venceu o prazo. Então, hoje, a gente não faz registro de ajuste de crédito, de perda da dívida ativa, também não mensura o valor real da dívida, o valor é escrito e lá fica, não sofre atualização. Então, essas questões todas que estão em processo de adequação, que algumas já venceram o prazo, que mesmo assim não implementamos, e que serão foco de discussão também. Iremos priorizar agora as 4 normas que estão em audiência. Posteriormente, também faremos um calendário. Fale, Fabrício. Eu quero ouvir meu amigo Nelson, que toda hora eu falo, Nelson, aí ele tá ali quieto, boa não tarde, fala nada. Fabrício. Parabéns aí. Nelson tá caladinho aí, né? Tá vendo? Já tinha visto o Nelson aí. Como o professor Bira colocou e Fabrício nessa boa apresentação, as explanações de Elisângela, de Fabiana também, mas eu me perguntando hoje aqui, vocês falando assim, a gente falando de normas, né? E hoje eu vejo assim, o que nós da contabilidade conseguimos sustentabilizar as empresas que caíram com uma pandemia, né? Onde estava o nosso monitoramento, professor Bira, dessas evidências de riscos, né? E nós estamos vivendo um momento que quanto custará para a administração pública e para a privada para ressurgir, né? De um processo tão pandêmico, um desastre praticamente, né? Podemos citar. E assim, nós não tínhamos ferramentas para observar que havia uma tendência de um momento de parar, de reequilibrar a economia, e realmente eu concordo com Fabiana que nós não podemos perder esse momento, porque cada momento que nós perdemos e quando deixamos de opinar lá no STN, me parece que a coisa já vem bem formatada, e aí vai por um aspecto parlamentar, e aí o professor Bira colocou muito bem, o CFC não tem essa musculatura toda para poder fazer com que todas essas evidências sejam acordadas, né, por todos os tribunais de conta, mas, Fabrício, parabéns aí, excelente explanação de todos, e o desafio continua, né? Com certeza, né? Obrigado mais uma vez. Elisângela até que abriu o seu microfone. Registrar aqui que a professora Sônia não pôde estar presente, mas pediu que desse boas-vindas a vocês, parabenizasse pela apresentação e agradecesse também por estarem aqui compartilhando o conhecimento, dispondo do tempo de vocês. Então, para registrar esse agradecimento dela e dizer que estamos juntos. Contamos com vocês aí na próxima webinar. Vai ser realizada, deixa eu ver aqui, dia 18 de maio.
Essa é a norma 27 ou 28. E aí, depois 21 e 22 de maio também teremos discussão. E a partir daí a gente vai montar um outro cronograma já com enfoque nos procedimentos e também aí aceitar o desafio do professor Bira. Aí vem a parte 2, professor. Vamos lá. Tá certo. Então, a gente vai puxar o senhor para esse grupo de estudo. As minhas opiniões vão ser não as melhores, mas as mais provocativas. Eu Sinta-se Muito convocado para o nosso grupo, professor. Essa é a ideia. No mais, passa a palavra aí à debatedora, Fabiana, para o encerramento da webinar. Finalizando a tarde, agradecendo a todos a presença desse momento. Acho que foi muito enriquecedor. Sinto falta de alguns questionamentos, mas eu aprendi recentemente que se não tem muita pergunta é porque o professor conseguiu passar a mensagem. E conto com a presença de todos no nosso próximo encontro, conforme a Elisângela já deixou aí o calendário para a gente. E prazer em conhecer, professor. Prazer todo meu. Vou agradecer mais uma vez a Elisângela, sempre para a gente poder estar fazendo esse evento. Professor, eu tenho uma outra máxima que quando o pessoal não pergunta, é também porque não entendeu nada. Então, a gente abre a oportunidade da gente provocar. Eu prefiro a primeira. Eu também. Mas é que a gente possa realmente ter momentos como esse, assim. É um ambiente interessante, a gente está vivendo um outro momento de estar interagindo agora por ambientes virtuais, mas que não desmerece também a gente poder ter esse contato, né? A gente tem pessoas que estão em diversos lugares aí, não só da Bahia, mas do Brasil, então isso é legal porque a gente pode interagir com pessoas de todo lugar e emanar diversas ideias, né? Mais uma vez agradecer para que a gente possa ter outros encontros tão produtivos como esse aqui. Obrigado. Tchau.